Saudações e bem-vindo. Nos próximos minutos queremos passar pelo mundo de teatro em Moçambique. No contexto da pandemia da Covid-19, este é um dos segmentos de vários setores de atividade que está bastante afetado. Quase todas as atividades inerentes ao teatro estão paralisadas desde que se declarou a pandemia da Covid-19 em Moçambique. E para esta conversa, nada melhor que conversar, passe a redundância, com Manuela Soeiro, uma apaixonada pelo teatro, faz muito tempo que se dedica a esta atividade, começou pela docência, ela foi professora de Educação Física e Desportos, de Educação Física em diferentes escolas, sobretudo da cidade de Maputo. Senhora Manuela Soeiro, é bem-vinda à família Mídia Mais. Muito obrigada pelo convite. Manuela Soeiro, a quantas é que vai o teatro? Portanto, está vinculada, é diretora do Mutumbela Guco, grupo teatral, e também do edifício, ou seja, do empreendimento Avenida, que é lá onde as coisas acontecem. A quantas é que anda o nosso teatro neste contexto da pandemia da Covid-19 que quase parou o mundo? Parou o mundo e parou também o nosso teatro aqui, não é? O Teatro Avenida em particular. E, de facto, as decisões que foram tomadas pelo governo não ajudaram em nada, porque nem tão pouco tivemos qualquer apoio, não é? A partir do nosso Ministério nesta atividade. É como se ela não existisse, não é? Então, o que nos deixa um pouco desiludidos, não é? Perante uma pandemia, como é que o Ministério não apoia as atividades, nem que sejam com números mínimos, não é? Porque nós, de facto, o nosso trabalho é com os atores que estão em permanência uns com os outros, diretamente, e também o público, não é? O público não vai deixar a sua casa para ir para as salas de teatro, não é? No entanto, a pandemia ajudou a nós refletirmos e começarmos a ver como é que nós conseguiremos ultrapassar este problema, não é? Porque o artista, sobretudo do teatro, qualquer outro artista também, mas no teatro, nós trabalhamos com várias áreas. Não é só o teatro, aquilo que se faz no palco, é também as roupas, as pessoas. Nós temos costura, carpintaria, pintura, cenografia. Não sei se está a ver a quantidade de atividades que nós temos no teatro, né? E então ir buscar aquilo que nós, durante anos, porque nós já temos, em tanto que grupo, 35 anos. Yeah. É uma vida. É uma vida. Em tanto que o Teatro Avenida, 40 anos. 40 anos. E Teatro Avenida, 35 anos. Então, ir buscar aquilo que nos fez crescer, que foi nós improvisarmos, criarmos, tudo que fosse dificuldade, para nós não podia ser. Era desafio. O nome que dávamos, não aceitávamos a palavra dificuldade, mas desafio. E neste momento é o que estamos a fazer, é um desafio. Então estamos à procura de outras formas, porque mesmo que a gente tenha muito dinheiro, não podemos fazer porque não podemos estar em contacto com as pessoas, né? E a nossa atividade é com as pessoas. No entanto, temos determinadas ações que podemos fazer e estamos a lutar com isso, né? E a conseguir, e não ficar a chorar, não é? Eu vejo pessoas que quando vêm ter comigo choram assim, mas estás a chorar o quê? Se o problema é de todos, não vale a pena. Não é chorar, o que é que tu aprendeste lá em casa, quando eras pequenino, não carretavas água, não limpavas a casa, não fazias isto, não cozinhavas, então vai buscar as coisas que melhor sabes fazer e começa a fazer pequeninas coisas, mas faz, luta pela vida. Então é isso, não é?
Tanto Manuela Soeiro dirige o Teatro Avenida há 40 anos e também o grupo teatral Mtumbela Gogo há 35 anos. Sim. Quero acreditar que estamos a falar com a pessoa certa. Como é que sobrevivem neste contexto em que a atividade está praticamente paralisada? Bom, é isso que eu estou a dizer. Eu própria comecei-me... Bem, eu sempre tive um gosto especial por plantas. Então faço arranjos, não é arranjos florais, mas plantas, desenvolvo plantas, viveiros na minha casa, lá no sítio, porque nós também temos um espaço que se chama Sabura, vai ser a futura escola de teatro. Então lá também fazemos jardins, né? Vamos à casa de pessoas fazer jardins, é assim que vamos conseguindo para pagar a luz, pagar alguns impostos, está a ver que não está fácil, não estamos a arranjar. Mesmo com a pandemia e a atividade paralisada, não há perdão em relação a impostos? Nada, quer dizer, de certo modo, não paga juros, não pode pagar não sei o quê, tem essas nuances, não é? Mas que não é fácil, não é fácil. O teatro, podemos assumir que atingiu um nível de indústria em Moçambique? Olha, neste momento eu posso dizer, com a abertura das escolas, a ECA, o ISARC, várias escolas que estão a abrir, formou profissionais de teatro. E neste momento há grupos que, porque estávamos todos com uma certa esperança quando apareceu a pandemia, porque havia alguns projetos aí grandes que era para distribuir para várias atividades da cultura, sobretudo teatro, artes cênicas, música e outros afins. E então era uma abertura, havia um dinheiro que todos iam usufruir para poder dar o salto imortal para a continuidade, porque as pessoas já estavam formadas, já têm ideias, querem fazer qualquer coisa, já podem fazer, mas aparece a pandemia e então foi tudo adiado. Aquele salto que nós precisávamos não deu. No entanto, estou em crer que logo que as coisas se ultrapassem, as pessoas já pensaram muito seriamente, inclusive pensaram formas mais económicas de fazer a atividade. Mais resilientes, como se costuma dizer na atualidade. É forma, de facto, de nós não ficarmos a fazer queixa do Ministério, de não sei quanto. Só que nós também temos olhos e vemos que há uns que têm, outros não têm. Está a ver, não é? Então a gente pergunta-se como é que é, não é? Então há uma luta muito grande conosco, os atores. O seu grupo tem quantos elementos? Bem, fixos, aqueles que de facto trabalham tanto com técnicos e comigo, somos 5. São 5. Portanto, quando são fixos, estamos a falar de pessoas que são remuneradas mensalmente. Sim, mas agora não podemos remunerar, porque não temos. Pagamos aquilo que o Ministério do Trabalho disse para pagar, não é? Aos técnicos e tudo mais. Damos um pequeno cabaz mensalmente a todos os outros que também receberam aquele pequeno vencimento, né? Mas nós sentimos que de facto estão a passar mal, não é? E os postos de emprego indiretos, quantos são quando houver? Nós, no geral, com técnicos e atores, somos 17, mas já estamos a dizer às pessoas para tentarem arranjar outras formas de angariar fundos, né? Eles próprios, cada um individualmente, lutar por isso, né? A pandemia da Covid-19 ainda não deu indicações de ser erradicada, pelo menos num curto espaço de tempo no mundo. Caso o presente quadro prevaleça por muito mais tempo,
Como é que Manuela Soeira antevê o futuro do teatro, em particular em Moçambique? Bem, eu não sou nada pessimista, é que não sou mesmo. E não acredito, porque a força do homem em sobreviver é muito forte. E ele vai arranjar todas as formas para isso. Vai arranjar porque houve de facto pandemias por esses anos atrás. Como a gripe espanhola, por exemplo, que matou terrível, muito mais gente. Não é? Foi terrível e não havia os meios que temos agora. Mas eu não sou mesmo pessimista, não acredito. O que eu acredito é que de facto nós vamos vencer a pandemia. Tanto que as pessoas estão está a ver, logo no início ninguém usava máscara. Toda a gente saía de qualquer maneira. Só que agora toda a gente usa máscara. Não vai porque não tem a máscara. Não sei se está a ver. Aqueles meios de proteção as pessoas estão a usar, não é? Mais higiene, tudo está a começar a acontecer, não é? Que nós aqui não tínhamos portanto, uma educação através dos mídias, não é? Para a pessoa saber como se salvaguardar, o que fazer. Portanto, as nossas peças de teatro radiofónicas, nós vamos indicar às pessoas aquilo que é possível fazer com o mínimo de coisas, ou sem nada. E quando um dia o mundo conseguir vencer a pandemia da Covid-19, qual é que acha que deverá ser o ponto de novo arranque? Quer dizer, o arranque não pode ser, né? Como se fosse faltando gasolina de vez em quando, né? Isso não pode ser. O arranque tem que ser global e ao mesmo tempo de uma forma muito segura, não é? Não se ceder, não devemos nos ceder, porque excede-se, pronto, acabou tudo e não deu tempo das pessoas ganharem uma certa capacidade económica, física e até, não digo artística porque leva o seu tempo para produzir coisas, mas ir buscar de facto formas viáveis, não é? Aquilo que nós podemos fazer, mesmo sem ser, por exemplo, no nosso caso, o teatro. O que é que nós podemos fazer, não é? Sem ser o teatro, mas ao mesmo tempo que esteja ligado a nós. Então, isso vai ser o compromisso de cada um consigo mesmo e com a comunidade, com a sociedade. E o homem não é tão louco que queira morrer. A gente vê, as pessoas não querem morrer, mas sabem que esta pandemia está a trazer esses estragos todos, não é? Eles não querem morrer. Então, vai chegar um momento que as pessoas vão pensar 10 vezes, não é? Para como vamos conseguir. E pronto, há ver aqueles que já conseguiram, de certo modo, não é imitar, mas é uma experiência que a gente deve aproveitar. Está ali. Então vamos lá aproveitar também, de uma forma ou de outra, não é? Eu não acredito que a pandemia venha aqui para matar o mundo. Nós não podemos aceitar isso, não é? A paralisação das atividades de teatro implica necessariamente uma certa estagnação na criação. Não se está a criar neste momento? Não, nós ao fazermos peças radiofónicas estamos a criar. Estão neste momento envolvidos sim. em peças radiofónicas? Radiofónicas, pois. Estamos a fazer atividades, portanto, ligadas ao teatro e que, portanto, com a devida proteção, distanciamentos, máscaras, por aí, agora vacinas que estamos a tomar, eu já tomei 2, não é? Então, as pessoas já estão a começar a ganhar confiança, não é? Porque uma das coisas principais
neste processo de resolver este problema é ganhar confiança e lutar contra a pandemia, não é? Ela não pode ser mais forte que nós. É, de certo modo, mas nós temos que criar. E nestes momentos o homem tem essa capacidade de ser criador, não é? Ser criador. É começarmos, sabe o quê? Eu, como lido com as plantas e gosto dos animais, eu vejo como é que eles se protegem. É ver como eles se protegem, não é? Ninguém lhes diz nada, mas eles se protegem, vamos ver. As atitudes deles, olhar mais à nossa volta. É preciso olhar mais, não olhar para o celular, olhar mais a natureza, olhar mais tudo o que nos rodeia, os nossos irmãos, né? Os animais, a natureza, não é? Como é que as pessoas começaram do zero, saber ler biografias de pessoas que começaram do zero e conseguiram fazer coisas, porque também se pode começar do zero e fazer coisas. Manuela Soeiro, nesta luta pela sobrevivência, contam com algumas parcerias? Bom, nós fizemos um projeto na União Europeia. Algumas instituições que podem... a embaixada, também fomos às embaixadas, embora muitas estejam mais ou menos paralisadas, mas pusemos e viram que os projetos como a Embaixada Real da Noruega, não é? Que está a apoiar algumas atividades nossas, não é? Claro que tudo muito reduzido, não é? Não vamos estar agora com grandes parangonas, reduzido, mas podendo fazer, porque de repente as pessoas também viram com menos podem fazer coisas como faziam antes, não é? O que implica manter um monstro como aquele que se chama Teatro Avenida neste contexto da pandemia da Covid-19? Pronto, eu não chamo monstro, eu chamo todos nós, quando queremos aprender alguma coisa, por exemplo, queremos aprender a nadar, e uma das coisas que a gente usa quando queremos aprender é o salva-vidas, não é? Portanto, nós, o Teatro Avenida, precisa só dos salva-vidas, não é? E nós próprios temos que criar. E quais são os nossos salva-vidas? São os nossos braços, primeiro a nossa cabeça, os braços, as pernas, todo o nosso corpo, e são os nossos salva-vidas, porque mais do que ninguém, cada um é responsável da sua vida, cada um, menos as crianças e bebês, mas mesmo eles também têm o seu, né? Têm formas de se salvarem. Então, quando bebês gritam se estão com fome, já a mãe sabe o que é fome, né? Esperneiam porque querem andar, não é? Não sei se está a ver, né? Então, muitas vezes é dar uma chovinha ali, né? Pequenina que seja, não muito, mas dar. E nós temos que agarrar tudo que está à nossa volta e termos a inteligência de resolver esses problemas. E isso, parecendo que não, à medida que fomos crescendo novamente, né? Vamos ver, epá, eu naquela altura, estamos a lembrar do carapau, naquela altura, o que comíamos, né? O repolho. Estamos a falar dos anos 80. 80 e... Períodos marcados por uma grande crise, como se isso não bastasse, foi a seca nessa época. É verdade. Severa. E foi terrível o que nós fazíamos para termos comida, sem haver as bichas que nós formávamos, não é? Filas noturnas, as pessoas amanheciam nas filas. Punhamos os nossos cestos, as nossas pedras, fazer bicha, porque tínhamos ouvido que havia uma outra
numa outra cooperativa de pratos. Nós já não tínhamos pratos, quase comíamos em folhas, que também teria sido bom para a gente aprender que sem pratos também podemos. Está a ver como a gente vai crescendo, né? Então, foi tempo difícil. As pessoas até eram muito magrinhas, não é? Na altura, né? E de facto foi tempos muito difíceis, mas nós tivemos uma grande escola, não é? Nós outros que passámos esse tempo. Fora deste contexto marcado pela pandemia da Covid-19, pode-se viver de teatro em Moçambique? Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho porque, como lhe disse, o teatro é muito criativo, né? E é possível mesmo. A gente já estava a começar a dar o salto, os saltinhos, né? E esta pandemia, portanto, não só afetou nós, afetou o mundo inteiro, não é? Afetou o mundo inteiro. Não escolhe, a pandemia não escolhe. O dinheiro não é importante. E me parece que apesar da pandemia, a vida não para, tem novos sonhos. É verdade. Fofocava-me, diga-se de passagem, enquanto conversávamos, que vem aí uma escola de teatro. Nós já tínhamos essa ideia, mas agora estamos a acelerar, porque naquele espaço nós vamos ter a possibilidade de ter restaurante ao ar livre. Também vai ser no Teatro Avenida, a escola? Não, a escola, algumas, quer dizer, fases, né? Quando os atores estão formados, o Teatro Avenida vai ser também o lugar para fazer determinados espetáculos, né? Ali vamos ter espetáculo ao ar livre, vamos ter determinadas coisas que ajudam muito a poder dar continuidade à nossa atividade. Quando é que a escola inicia atividades? Estamos a pensar, não é? Vamos ver qual é agora o comunicado que vamos ter, não é? Mas eu acho que este ano está... Já tem instalações? Tem já. Estão equipadas? Tem instalações, já temos certo equipamento que permite nós abrirmos, não é? Temos biblioteca, agora não precisa tanto de salas com este sistema através da internet, de poder contactar. É verdade que a escola não vai ter muitos alunos, mas vai ter alunos que dão continuidade ao currículo, vai conseguir-se fazer coisas, não é? Poucos alunos, que é para começar pouco a pouco. Neste seu longo percurso, Manela Soeiro, nós sabemos que chegou uma altura em que viu que depender somente de teatro era capaz de não chegar longe, iniciou outras atividades. Parece estarmos aqui perante uma empreendedora. Pode partilhar essa experiência? Bem, logo que começámos, também não tínhamos dinheiro. Mas eu dizia a alguns, olha, o que é que as pessoas comem todos os dias? Pão. Então, ao lado do teatro havia padaria. E foi um sucesso. Durante anos, a padaria ajudou-me a eu pagar vencimentos aos atores. E a partir desta experiência, pequena, grande experiência, eu sei que outros grupos de outros países souberam isto e também abriram algo no género nos seus países, não é? Aqui, alguns grupos também abriram estas pequenas coisas que davam a possibilidade de ter, né? Portanto, os grupos de teatro, sobretudo, eu posso dizer isso, abriram determinados setores que não tinham a ver com a atividade propriamente dita, mas que podiam ajudar. E então foi assim que ao longo destes anos nós fizemos projetos, por exemplo,
havia problemas da SIDA e do SIDA. Então nós fizemos projetos para ir a todo o país para a utilização, não é, dos preservativos. Fizemos essa experiência, falámos nas línguas, cada província, porque os grupos do Mutumbela, o grupo Mutumbela não fala as línguas todas do país, é só o local e o português. Mas fomos a todas as províncias e com os grupos dali fizemos peças nas línguas nacionais para transmitir isso. Com isso foi também as primeiras eleições democráticas, fizemos um grande projeto que deu para a gente dar a volta ao país e formar os grupos nas províncias. E cada um de nós do grupo foi a cada província formar grupos na língua da própria província, em português, porque os atores sabiam muito bem o que estava-se a dizer para nós. E agora, neste momento, com esta possibilidade de fazermos nas línguas nacionais, como tivemos a experiência, porque não aproveitá-la, não é? Portanto, ao longo deste tempo, tivemos muitas experiências, né? Porque nós, por exemplo, o nosso grupo tem ido a muitas partes do mundo. Vamos à Alemanha, à França, à Espanha, né? É verdade, ao Brasil que se fala português e tal, mas fomos à Inglaterra, fomos a vários países para festivais e nós falávamos em português. Alguns trechos falávamos em inglês, mas falávamos em português. Descobrimos uma forma para toda a gente entender, porque nós não vamos ver filmes, o filme não parece uma realidade ali, parece que está ali junto de nós. Então temos subtítulos, não é? Ou arranjamos formas em que um ou dois atores daquele país vão pôr em cena, sem entrar em cena, porque os nossos atores estão em cena, está a ver, né? Vão falar para o público na sua língua do público, está a ver, né? Portanto, aprendemos muitas coisas sem antes haver, quer dizer, com esta possibilidade de irmos a todo o país, já que o nosso país, embora falasse português, sabemos muito bem que o grau de analfabetismo foi muito elevado. Está menos, claro, mas a compreensão não é fácil. Não é fácil. Nós outros que falamos português, muitas vezes não temos capacidade de compreender com aqueles grandes pessoas que falam o português o que está a ser dito, embora seja português. Não sei se está a ver, né? Então nós temos que aprender a dominar. E de facto o nosso grupo teve o privilégio de, quando vamos a qualquer parte do mundo, independentemente da língua que ali se fala, de termos salas em pé a ovacionar com a língua que não é deles, que não percebem. E que nem percebem, mas utilizando os meios. Então há muitos meios, as pessoas têm que começar a lutar com isso, para poder fazer no máximo. Manuela Soeiro não só dirige o grupo teatral Mutumbela Gogo, o Teatro Avenida, também tem papéis concretos dentro do próprio teatro. Me parece ser atora, dramaturga. Bem, eu sou mais produtora. Mais produtora. Sou produtora. Faço um papel ou outro, mas isso é porque muitas vezes tem que admitir um ator e não temos o dinheiro para poder pagar. Portanto, fazer um papel muito secundário, não é? De passagem, uma palavra ou outra. Isso ainda faço, mas eu não sou atriz. Nem gosto. Agora caiu. Caiu aonde?
Para fazer a pergunta. Ok, está bem, está bem. Não, dizia, por aquilo que sabemos, Manuela Soeiro não só dirige o grupo teatral Mtumbela Gogo, o Teatro Avenida, como também tem alguns papéis, é atora, é dramaturga. Bem, eu sou produtora Produtora. e gosto mesmo muito da produção. Gosto de fazer as coisas acontecer, não é? Quando tenho uma possibilidade, um grande dramaturgo ou um dramaturgo que a gente acha que pode fazer que as peças por ele encenadas podem ter, portanto, impacto. Eu gosto muito de trabalhar com os diretores de cena e fazer com que os atores brilhem para poderem transmitir ao público aquilo que se pretende, as mensagens que pretende, não é? E então, para isso, nós fazemos também, eu faço determinadas coisas, roupa, cenografia, não é? Martelar aqui, ir ali, limpar a sala, para mim isso é trabalho. Tudo que seja trabalho, eu faço. Então aprendi também a fazer muita coisa que me serve para o meu dia a dia sem ser o teatro propriamente dito, né? O que é que marca Manuela Soeiro de forma muito particular nestes 35 anos do Mtumbela Gogo? Peças que mais se destacaram, que gostava de partilhar? Bem, nós tivemos algumas peças muito importantes, né? Que foi o Nova Hora, um poema do Rui Nogar. Foi a peça que, de facto, deslumbrou. Fizemos contos de Mia Couto, conto do Luís Bernardo Onuana. Portanto, sobretudo, aquilo que dizia respeito a nós, moçambicanos. Não quer dizer que dos outros, nós só começamos a fazer peças de dramaturgos estrangeiros muito depois, porque eu muitas vezes lia e não entendia muito bem a mensagem. Era difícil, porque não tinha uma relação tão direta com o nosso cotidiano, a nossa vida, não é? Então eu achava que o que nós tínhamos que nos virar era com as nossas personagens. Então eu estava num grupo que lutava para fazer peças dos outros, logo no início. Eu disse, então eu saio, não me identifico, não posso. Pode ser que mais tarde, mas eu não me identifico. E saí. E formei o grupo Mtumbela Gogo. Portanto, saí mesmo. Era um grupo que estava a ter impacto, que era o Chova Estaduma. Eu disse, não posso estar aqui, não tem nada a ver comigo, porque as minhas vivências foram outras. Havia alguma diferença ideológica? De certo modo, sim, também, mas naquela altura todos eram ou comunistas ou socialistas ou o que fosse. Mas também outras ideologias estavam ali metidas, né? Porque os grupos eram grandes, 40, 50 pessoas em cena, está a ver, né? Então as pessoas, cada um tinha grupos, havia dentro do grupo vários grupos. E estou-me a lembrar que eu própria pessoalmente fui cognominada de comunista, socialista, todo o meu teatro era... Nós fazíamos um teatro de intervenção. Eu identifico muito com os princípios que nos levaram à independência de Moçambique e pelos quais eu sempre lutei, sempre me identifiquei e agradeço muito à Frelimo, à luta de libertação de Moçambique, me ter aberto a mente, me abriu a cabeça. Porque eram os ideais que eu tinha, naturais, não eram ideais que me foram impostos, eram naturais.
Eu vivi numa ilha, o meu pai era de uma ilha, da Ilha do Ibo. Ele era também uma pessoa que contestava tudo, está a ver? Ele falava bem português, mas era um natural de coisa. E quando ele era carpinteiro, marceneiro, e trabalhava no Conselho Municipal, Câmara Municipal. E o Cabo do Mar, que era o chefe máximo dali da ilha, quando falava com ele em português, eu respondia em quimoano. Não respondia em português, não sei se está a ver. Mas exigiu de nós para falarmos português. Meus irmãos todos falam quimoano, eu não falo, porque também saí muito pequenina, com 5 anos, do Ibo. E então, mas só para ver que tive esta vivência. E todas estas vivências me ajudaram muito a ser aquilo que sou hoje. E como é que Manuela Soares chega ao mundo do teatro? Porque o meu pai fazia teatro. Naquela altura fazia teatro, ali. No Ibo? No Ibo. Cabo Delgado. No Cabo Delgado. Então, ele fazia teatro e em quimoano. Já os portugueses não percebiam o que ele diziam. Eles até pediam às pessoas para interpretarem em português. Claro que tinham que inventar, como meu pai era muito subversivo, tanto foi expulso do Ibo, né? Por causa da sua força. Eu aprendi, via o meu pai a fazer essas coisas e eu dizia, um dia eu também vou contar histórias, está a ver, né? Mas aquilo foi ficando e de facto estou aí a contar histórias. Manuela Soares, como é que chega, portanto, a assumir a posse do Teatro Avenida? Porque parece que tudo começa aí. Começa, se bem que já fizesse com o Teatro Amador, logo após a independência, mesmo antes, mas após a independência, eu estava nos grupos dinamizadores ali daqui da cidade. Então eu trabalhava na cultura. Então formávamos grupos polivalentes. Então o grupo polivalente tinha teatro, música, dança, poesia. Está a ver a quantidade de atividades. E apresentávamos nos bairros. E depois começámos a trabalhar com um grupo polivalente da OMM. E foi aí que eu também comecei a trabalhar, tanto que quando fizemos um grande filme e era preciso ter atores, eu fui buscar essas pessoas que estavam lá em Singatela, ali para aqueles lados da Matola, para virem aqui para o Teatro Avenida, que o Teatro Avenida estava abandonado. E apresentámos peças ali, e eu nessa altura não tinha nada a ver, entanto, mas começámos a apresentar as peças ali, com aqueles grupos amadores. Estou a falar isto de 1976, 77, 78. Fomos para as fábricas trabalhar com os atores, criámos, quer dizer, preparámos atores, não é? Preparámos atores. Então, eu sinto que me valeu muito eu ter tido esta possibilidade, né? E ter o espírito, né, de fazer coisas. Está a ver? Eu teria aqui 21 anos, 22 anos, ainda no tempo colonial. Eu lembro-me que nessa altura estava na altura Vila Perima, Chimoio, a trabalhar. E lembro-me que eu ia à Beira, alguns fins de semana, de automotora. Portanto, aquilo vinha da Beira para Chimoio de dia. E eu olhava pela janela e eu via aquelas crianças farrapadas. E eu dizia, pá, nós nunca vamos ter independência. Isso já depois da independência? Antes da independência. Antes da independência. Assim, nunca vamos. Passado um ou 2 anos, foi quando começou a guerrilha. Está a ver, né? Eu disse, nunca vamos ter independência.
com aquilo que eu vi, não é? Eu não acreditei que alguma vez tivéssemos a possibilidade de ser independentes. Acreditei nisso. Por isso, quando a Frelimo chega, aquele discurso de Samora, de Rovuma a Maputo, foi das coisas magníficas. Aquilo que ainda mais me despertou, de facto, para lutar por Moçambique, não é? Lutar por uma coisa que fosse nossa, não dos outros, não é? Não por desdém ou quê, porque não tinha nada a ver quando nós tínhamos, não é? Aquilo que eu vi do meu pai, por exemplo, aquilo que eu vi de outras instituições, pessoas, foi muito, muito, muito bom, não é? Antes do teatro, abraçou primeiro o professorado. Como é que chega lá? Porque eu era uma pessoa muito ativa, mas não no sentido de fazer teatro, fazer isto aí. Muito ativa fisicamente. Eu tinha uma capacidade física incrível. E eu precisava de extravasar isto que estava dentro de mim, esta velocidade. Eu tinha uma velocidade antes de falarem, estavam a dizer qualquer coisa, já estava a fazer aquilo. Portanto, já desde muito jovem, de criança, tinha esta capacidade de fazer coisas. E então, tudo eu me metia. Quando fui para Chimoio, por exemplo, veja lá, eu que nunca tinha vivências, até fui para o hipismo, aprender a andar de cavalo, fiz judo, era a atividade que fazíamos, correr, quem chega primeiro, tá, mas não tínhamos essas vivências, porque isso era só de pessoas que tinham, de facto, dinheiro para poder frequentar esses lugares, clubes e que nós não tínhamos. Então, eu ia para tudo que não era normal em nós. Aprendi tudo isso, fui aprendendo. E foi quando abriu uma escola, a Escola de Educação Física aqui em Maputo. Na altura, Lourenço Marques. Lourenço Marques. E eu vim, eu estava em Chimoio nessa altura, pedi transferência, vim para aqui para me matricular nessa escola de Educação Física. E foi quando eu comecei a ter a possibilidade de fazer. Eu pratiquei 9 desportos, 9. Na escola era obrigatório. Depois, quando acabou o curso, eu ainda fui para Portugal por 3 anos para aprender para o curso superior de Educação Física. Então, toda aquela energia veio ao de cima, né? E pronto. Embora neste momento já não tenho bengala, né? Não uso, mas ainda funciono, né? E ainda pratica alguma atividade física? Tenho uma bicicleta, mas é estática, mas que ando, não é? Alguns pesos para criar musculação. Faço isso, né? Porque é preciso, né? Andar um bocado, faço isso. E depois entra mesmo para o professorado. Então, como é que entra? Então, fui para o professorado. Então, para mim o que foi mais interessante foi que no professorado, nós tínhamos aulas de iniciação musical. Aprendíamos a tocar um instrumento, aprendíamos a solfejar. Então, na Escola de Educação Física, eu aprendi isso tudo. Até violino. Comecei a aprender a tocar violino e pertencia, o professor nosso era maestro de rítmica, era maestro na Universidade de Eduardo Mondlane, que não era a Universidade de Lourenço Marques, né? E eu fui para lá para o coral, depois para o violino e comecei a gostar. Então eu queria tirar o curso de música, mas aqui não havia. Foi quando eu vi que o desporto tinha muito a ver, porque tínhamos rítmica, tínhamos esta parte de instrumentalização, não é? E foi assim que nessa altura nós conseguimos um grupo, aquele grupo que iniciou a Escola de Educação Física, começámos
a exigir dos professores, porque os professores vieram de Portugal, a exigir dos professores que as danças não podiam ser tradicionais de Portugal. Aquele vira para um lado e para o outro. Nós queríamos músicas, danças moçambicanas. Foi quando nós fomos para o subúrbio com Lindo Chongo, aprendemos muitas músicas, danças moçambicanas. E quando eu fui dar aulas, depois na Noroeste 1, abrimos a Noroeste, a Escola Secundária Noroeste, nós também exigimos na escola dar danças no tempo colonial, dar danças moçambicanas. Claro que fomos chamados. Nessa altura tem o Joel Libombo, está a ver, não é? Que era também meu colega de Educação Física, estava o Prista, António Prista também, que estava ali. Era um grupo razoável, uma bonde. Todos nós ficámos todos satisfeitos porque conseguimos introduzir no tempo colonial as danças moçambicanas. Enquanto esteve na docência, lecionou Educação Física, não é? Sim, sim. Por quantos anos? 28, 29 anos. E como é que se dá o divórcio? Dá porque o meu hobby era teatro. Era teatro? Com grupos amadores. Pois como é que sai do Estado? Depois saio, peço uma licença... Não perdeu os direitos? Peço uma licença ilimitada. Mas, de certo modo, perdi, claro. Mas vou ver se recupero ainda, não é? Mas depois o meu hobby era teatro. Depois deixei mesmo, porque puxava mais este lado, não é? Do que a Educação Física. Disse que nasce no Ibo, em Cabo Delgado. Como é que vem dar a Lourenço Marques nessa altura? Vem porque como é que vem? A minha mãe teve 8 filhos, mas 6 dos quais do meu pai, que era do Ibo. E pronto, nós tínhamos uma vida muito simples, né? Numa ilha, as pessoas praticamente já têm tudo, não querem mais camas, não querem mais isto, né? Então ele fazia pouco trabalho, não é? E uns tios meus daqui, irmãos de minha mãe, pediram à minha mãe se me podiam mandar para cá. Queriam dar-me educação, ir para as escolas e quando eu venho para Lourenço Marques, ainda pequenina, com 5 anos, venho para a casa dos tios, viver com eles, não é? Minha tia, por exemplo, não falava português, ele falava chope. Eu tive que aprender chope nessa altura. Eu falava só chope. Meu avô, portanto, era rego em Xidenguel, Xizavane, Malhacase. Está a ver, né? Eu tinha uma vivência daquela zona, né? Então as pessoas também não compreendiam como é que eu, com esta cor, eu tinha esta capacidade, né? Claro que nessa altura levei muitos tabefes na boca para não falar mais chope, não podia falar. Naquela altura não dava. Não... A viagem de Ibo, Lourenço Marques, foi de carro, avião? De barco. De barco. Quantos dias levou? Aquilo não sei se era um mês ou mais, né? Era de barco, era pequenina e vinha entregue, sei lá, a enfermeira do barco, aqueles barcos Liaz, Lúrio, vinha de lá para cá, não é? Nós sabemos que foi distinguida há dias pelo município de Maputo no âmbito do Dia Mundial de Teatro, que acaba de ser celebrado. O que é que significou esta distinção? Bom, foi um reconhecimento que eu não estava à espera, não sei se está a ver. Não estava mesmo, sabe? Quando me comunicaram que eu devia de estar lá. Eu nunca... informaram também que ia acontecer isso, né? Foi uns dias antes, um dia ou 2 antes. E eu fiquei muito emocionada, devo dizer, né? Com essa homenagem, né? Esse reconhecimento de 30 e tal anos de atividade, né? Porque eu de facto não trabalho para homenagens, nem para medalha, ser medalhada, mas trabalho por aquilo que eu gosto. Porque desde criança eu aprendi a gostar daquilo que eu fazia. Então esse espírito mantém-se em mim.
E acha que o Teatro Moçambique ocupa o seu devido lugar? Ele tem o seu lugar. É um lugar nobre, ele tem o seu lugar. Mas são poucas entidades e sabem que ele tem o seu lugar, que é muito importante. O mais importante de todos, né? É de facto transmitir mensagens, fazer com que as pessoas fiquem inspiradas de como vão resolver problemas do seu dia a dia. Porque o teatro fala do dia a dia, da sua vida, mesmo que ele seja muito intelectual, mas sempre fala de alguma coisa. O nosso grupo é um grupo muito fluido. Nós fazemos peças muito simples, que as pessoas compreendem, e também fazemos, porque também há uma classe aqui intelectual que nós não devemos desprezar de jeito nenhum. Também fazemos teatro para esses que de facto necessitam de ser alimentados, não é? Então, portanto, o nosso papel, eu penso que o papel do teatro é nobre. É preciso que as estruturas vão ao teatro, para não dizer que veem teatro através de uma exibição, de uma publicidade teatral que são 30 segundos. Manuela Soeiro, paixão pelo teatro, foi a nossa convidada hoje para este 2 dedos de conversa. Manuela Soeiro é diretora do grupo teatral Mtumbela Gogo e também do Teatro Avenida. O pretexto da conversa teve em conta aquilo que são os reflexos da pandemia da Covid-19 nesta atividade que está quase paralisada um pouco em todo o país. E ela partilhou connosco como é que o grupo consegue sobreviver mesmo neste contexto bastante difícil para toda a humanidade. Obrigado por eleger a nossa companhia. Continue ligado a nós porque nós somos a sua melhor eleição.